Bom, gente, muito boa tarde a todos. Quero dar boa tarde ao vereador relator, excelentíssimo Gabriel Meurer, ao vereador, excelentíssimo senhor Dalmos Deusdedite Menezes, procurador da nossa casa, Antônio Chiraim, e o nosso convocado de hoje para prestar esclarecimentos na condição de testemunho, o nosso excelentíssimo senhor ex-prefeito César Souza Júnior. Prezado senhor, na qualidade de presidente, só vou ler aqui o ofício que foi encaminhado ao César. Na qualidade de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI, constituído pelo ato da presidência 069/2019, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades no contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Florianópolis e a empresa Dom Parque, responsável pela exploração do estacionamento Zona Azul no município de Florianópolis, convoco Vossa Senhoria para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito por meio remoto vídeo, às 14h30, no dia 10 de dezembro de 2020. Segue abaixo o link. Atenciosamente, vereador Guilherme Pereira de Paulo, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. César, seja muito bem-vindo. O senhor está na condição de testemunha e para esclarecer fatos referentes a esse contrato entre a Prefeitura e a empresa Dom Parque. Tá? Seja muito bem-vindo. Eu vou passar a palavra já diretamente ao vereador Gabriel, que é o nosso relator, para abrir os questionamentos. Com a palavra, vereador Gabriel. Obrigado, presidente, vereador Guilherme Pereira. Saudar aqui a presença e a participação do vereador Dalmo Menezes, do ex-prefeito, Vossa Excelência, senhor César Souza Júnior. Obrigado também pela participação, todo mundo que nos assiste. A gente está aqui, senhor presidente, depoente também, para que a gente possa esclarecer alguns assuntos que é de conhecimento notório, que é a questão da Dom Parque, que está até judicializado, e tem algumas questões que envolvem desde a questão da falta de pagamento do contrato para o município de Florianópolis, bem como também a questão até dos próprios trabalhadores que também estão sem receber muitas vezes o seu fundo de garantia, algumas outras coisas também que estão sendo discutidas no âmbito do Poder Judiciário, mas no que tange a questão da Câmara de Vereadores, a gente poder esclarecer também alguns assuntos que possa eventualmente subsidiar nesse sentido, e acho que Vossa Excelência vai poder também contribuir para essa participação. Então, nesse sentido, senhor presidente, gostaria de fazer o primeiro questionamento. Senhor César Souza Júnior, senhor ex-prefeito, gostaria de saber se quando você assumiu a prefeitura em 2013, encontrou a cidade com alguns problemas com relação à questão da Zona Azul, motivo pelo qual fez uma contratação emergencial através da Secretaria de Administração e a empresa para poder operar o serviço de estacionamento rotativo, sendo que posteriormente a mesma empresa, no caso a Dom Parque, ela acabou ganhando a licitação e prestou o serviço até o ano de 2019. Nesse caso, o senhor participou de alguma reunião para discutir esse assunto? Quem mais que participou dessas reuniões que acarretou no termo de referência e, posteriormente, o contrato emergencial com a empresa Dom Parque? Quem mais que participou? Você estava à frente de todo esse procedimento? Ou quem mais que participou ficou só a cargo da Secretaria de Administração, da Mobilidade? O senhor recorda alguma coisa nesse sentido? Primeiro, boa tarde, o presidente Guilherme Pereira, boa tarde, o nosso relator, vereador Gabriel, vereador Dalmo também conosco aqui, os demais vereadores que ainda não visualizei aqui. E primeiro, relator, é importante a gente contextualizar a situação que levou ao contrato emergencial lá em 2013. Nós assumimos no meio daquele imbróglio gigantesco da Flove, os senhores bem se recordam, né? Que teve impactos não apenas na Zona Azul, mas também impactos da própria assistência social do município, né? Quando o Tribunal de Contas entendeu que a Flove não poderia mais ser contratada daquela maneira, ela deveria cessar os seus contratos, e a Flove, então, explorava os estacionamentos e tocava grande parte da assistência social do município. Para os senhores terem uma dimensão, além da arrecadação da Zona Azul, a Prefeitura tinha que colocar anualmente, dentro do sistema Zona Azul, que era deficitário, cerca de 3 milhões e 600, em torno de 300 mil reais por mês de prejuízo a Zona Azul dava naquele momento. E também, ao assumir a Prefeitura, fui informado da existência de diversos inquéritos civis, também inquéritos policiais que investigavam eventuais irregularidades e várias investigações do Tribunal de Contas do Estado, várias multas que foram dadas a diversas autoridades. Então,
era um cenário caótico. Assumimos, não poderíamos mais manter o sistema com a FLOV e era necessário, então, para tocar o sistema, a contratação de uma empresa. Então, vereador, eu determinei ao secretário de Mobilidade que fizesse, então, a cessação do contrato com a FLOV e que nós partíssemos para um contrato emergencial naquele momento, porque era uma situação emergencial por excelência. O caos tomando conta do centro da cidade, os comerciantes apavorados com a falta de fluxo dos seus estabelecimentos. Então, eu determinei que se fizesse um contrato emergencial, inicialmente, enquanto a Secretaria de Administração e da Mobilidade preparassem o edital para a contratação em definitivo de uma empresa para fazer a gestão da Zona Azul na cidade. Então, nesse sentido, vereador, respondendo a sua pergunta de maneira bem específica, de mim partiu a determinação de que se fizesse um contrato emergencial e, ato contínuo, se preparasse a confecção de um edital de licitação para uma contratação de outra empresa em definitivo. Certo. E com relação a essa situação, o senhor também verificou por que a responsabilidade, de quem que era a responsabilidade, ou por que no caso, a responsabilidade que anteriormente, justamente na época da FLOV, que você citou agora, com relação à exploração do transporte, do estacionamento rotativo, anteriormente ele estava sobre o guarda-chuva do IPUF, me corrija se eu estiver errado, e posteriormente ele foi anexado à diretoria de trânsito na própria reforma administrativa. Teve alguma... por que foi feito isso? Qual foi o embasamento? Obviamente, o senhor como prefeito tem todo o know-how para fazer esse tipo de gestão, de melhor gestão, mas teria alguma explicação nesse sentido? Qual foi o entendimento? Ou os técnicos recomendaram? Como é que foi essa divisão de responsabilidade pela fiscalização desse serviço? Isso foi no bojo da criação da Secretaria de Mobilidade, de transportes, dava exclusivamente o transporte coletivo, e no novo desenho administrativo que foi realizado por uma equipe grande, inclusive fazia parte do nosso programa de governo, a criação da Secretaria de Mobilidade, fortalecida, trazendo outras questões que fossem afetas à mobilidade, dentre elas a gestão também do estacionamento rotativo. Então, foi uma decisão administrativa em cima daquele governo que se iniciou e que, como é praxe, procura aí dar um feitio administrativo para poder cumprir os compromissos com a sociedade. Então, foi uma decisão mais abrangente que envolveu todo o projeto de reforma administrativa que nós apresentamos logo no comecinho da gestão. Certo. E, no caso, com relação à própria empresa Dom Park, o senhor, no caso, conhecia alguém, teve alguma reunião ou alguma coisa nesse sentido, do próprio pessoal da Dom Park, algum sócio, ou alguma coisa nesse sentido, não? Você fala da empresa? Em absoluto. Minha determinação foi que se fizesse, obviamente, um edital o mais aberto possível, possibilitasse o maior número de empresas participar e mais, que fosse uma tarifa módica, foi essa orientação que eu dei, tarifa módica, que se agregasse tecnologia, porque vocês lembram bem que na época da Zona Azul da FLOV só tinha ali o papelzinho, né? Era tudo no papelzinho, não existia possibilidade de comprar créditos por celular. Isso tudo surgiu com esse novo projeto que foi feito, mas eu não tenho nenhum contato com ninguém, nem lembro de ninguém que tenha da empresa. Meu contato era com os secretários, determinando que as providências administrativas fossem tomadas. Certo. E com relação à questão do contrato com o próprio pessoal do secretariado, e depois eu vou fazer essa pergunta, esse questionamento, mas antes eu gostaria de saber, o senhor sabia, no caso como prefeito, os pedidos do reajuste que eram feitos, porque a empresa, os funcionários da empresa alegaram que, até é objeto de discussão no judiciário, a questão do pedido de reajuste, ou no caso do reequilíbrio econômico-financeiro, disseram que não era viável o sistema, a prefeitura tinha uma outra versão, então cada um tinha a sua narrativa sobre determinado fato, e aí cabe ao judiciário, ou no caso, coube ao judiciário, entender que realmente a prefeitura, o município de Florianópolis, estava com a razão e a empresa teria que pagar o valor que está sendo questionado aí de mais de 20 milhões. E nesse sentido, o senhor tinha conhecimento desses pedidos, vários pedidos de reajustes, essa questão de como é que estava a situação da inadimplência da empresa perante o município, perante, no caso, a gestão passada e também parte dessa gestão também, que também pela questão da inadimplência, o senhor tinha conhecimento desse sentido?
Vereador, a questão é o seguinte: no edital que foi feito, além da capacidade técnica, né, da comprovação de todas as negativas, como é óbvio, a empresa as apresentou, parte do resultado deveu-se ao valor ofertado pela empresa por vaga. Isso foi uma determinação que a gente não só deixássemos de colocar dinheiro na Zona Azul, como se colocava, volto a dizer, R$300 mil por mês, quando eu assumi, para que a Prefeitura também obtivesse recursos nesse contrato, né, e tivesse aí uma contrapartida para ajudar no custeio das ações de trânsito da cidade. Então, salvo engano, a empresa Dom Parque ofereceu aí R$80 por vaga. E a empresa instalou o equipamento todo, começou a rodar o sistema, voltou a atender a cidade. E sim, eu fiquei sabendo ali, após alguns meses de execução do contrato, que a empresa pleiteava reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, alegando que o valor que ela própria havia ofertado não atendia a questão, a conta não fechava, a prefeitura ela não se remunerava, e alegando uma série de coisas. Eu determinei que o assunto fosse tratado tecnicamente. Se a empresa quisesse um processo administrativo, que seria julgado e analisado pelas instâncias. Acho que cortou aqui, presidente, o áudio. César? César? Caiu, só um pouquinho. Acho que oscilou a minha internet. Mas pode continuar, prefeito. Pode continuar de onde? Agora voltou. De onde o senhor parou aí? Deixa eu tentar um posicionamento melhor aqui da minha... Espera um pouquinho. Ô Luiz, põe na câmera geral. Me ouve bem, Gui? Deu, tranquilo. Alô? Tranquilo. Retornou? Sim, um sim. Um pouquinho aqui a internet. Tu estava no reequilíbrio financeiro, Posso não sei o que retomar, ali. então, onde eu estava? Pode continuar, pode continuar. Então, a empresa começou a pedir reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, né? Formalizou esse processo e as instâncias pertinentes, Fazenda, Mobilidade, se passaram a avaliá-lo, mas desde o princípio eu coloquei que não me agradava a ideia de reequilibrar economicamente um contrato, já que a própria empresa foi quem ofertou o valor de R$80 por vaga. E esse processo correu normalmente nos trâmites legais, mas eu não me agradava em nenhum momento, né, que a gente tivesse um reequilíbrio econômico-financeiro diminuindo o valor que a empresa deveria pagar por vaga, já que ela própria ofertou esses valores quando venceu o processo licitatório. Inclusive, esse foi um fator preponderante para que ela vencesse o processo licitatório. Certo. E, senhor presidente, para encerrar essa primeira rodada, um outro questionamento é que a gente percebeu aqui nos depoimentos que já deu durante esse ano aí de 2020, a gente pôde ouvir várias pessoas, tanto da empresa, da gestão atual, da gestão passada, aí secretários, tanto de mobilidade quanto ex-secretário da Fazenda, e também o secretário de administração, o ex-secretário de administração, que a gente via aquele famoso jogo do empurra-empurra, a mobilidade dizia que era da Fazenda, a Fazenda dizia que era da mobilidade, a administração dizia que só fez o procedimento e quem fez o termo de referência foi a mobilidade, ou seja, ninguém respondia para um lado e acabou gerando essa situação. Eu gostaria de saber se o prefeito, o ex-prefeito, ele se recorda na época, quem que era o responsável pela fiscalização desse contrato, qual pasta que era responsável por essa fiscalização, desde a questão do cumprimento da vaga, de
eventualmente analisar os procedimentos de equilíbrio econômico-financeiro, possibilidade ou não, verificar também a questão do aumento de vagas, como aconteceu, por exemplo, lá na região continental, que solicitaram, mesmo sabendo da inadimplência, aumentar as vagas. Também o porquê que não houve essa cobrança, ou se houve, o que foi feito para estancar essa falta de pagamento, que já foi desde o início do contrato, justamente desde o início do contrato não vinha sendo honrado aquilo que foi feito o contrato no edital de licitação, e se perdurou aí por 6 anos. Então, quem que era responsável por toda essa pasta? A fiscalização, desde a questão administrativa, como também da questão financeira, quem que era determinado, e se esses secretários ou esses responsáveis, eles passavam um feedback para o senhor como prefeito, e o que o senhor determinava nesse sentido? Relatora, a questão administrativa é muito clara. À Secretaria de Administração cabe fazer o processo licitatório e declarar o vencedor. O gestor do contrato é a Secretaria de Mobilidade, correto? E a quem cabe cobrar valores que deveriam ser repassados à Prefeitura e não foram recolhidos é a Secretaria de Fazenda do município. Então, esses são os 3 entes aqui que estão colocados. O processo foi deflagrado e a nossa determinação foi que a empresa fosse notificada e que nós forçássemos o cumprimento do contrato. Agora, vamos te convir, vereador, que a Prefeitura tem milhares de contratos administrativos e, muito frequentemente, a gente tem inadimplemento por parte do contratado pela Prefeitura, né? Isso acontece, infelizmente, na área de obras, né? Mas aí é ao contrário. A empreiteira ganha a obra, né? Às vezes bota o valor abaixo e depois ela quer cobrar aditivos, né? Aqui foi o contrário. Eu acho que eles colocaram um valor muito alto para vencer o processo licitatório, depois tentaram o reequilíbrio para tocar o contrato, né? Infelizmente, é muito comum. A gente tem esse problema todos os dias e a legislação brasileira ela é muito complicada. Agora, trocar uma empresa que fornece café, isso é fácil. Faz do dia para o outro. Não foi especificado, troca. Empresas têm contratos de longa duração, com capacidade instalada, com centenas de funcionários. Aí a gente procura sempre tentar chegar, por último, no mais gravoso, que é o rompimento do contrato. Tanto que a atual gestão, vereador, ela foi informada também dos problemas desse contrato já na transição. Ele levou 33 meses para fazer o rompimento. Estou culpando o meu sucessor ou jogando para cima deles? Não. É porque é complicado mesmo. Não é um contrato qualquer. A gente tem muitos momentos, as concessionárias do transporte coletivo de passageiros também, às vezes, não adimplem todos os contratos, mas você vai, notifica. Para você chegar num rompimento de contrato, parece coisa mais fácil. Por que não rompeu logo no começo do atraso? Não é assim. O serviço... César? Também cortou. Acho que voltei. Agora voltou. Continua. Pode continuar, César. Posso seguir? Pode. Não é um contrato de fácil rompimento. Você não pode, num momento de uma inadimplência momentânea, simplesmente mandar a empresa para casa e ficar a cidade sem zona azul. Então, o que a Prefeitura procurou fazer foi esgotar todas as tentativas de fazer o contrato ser cumprido ainda em sua vigência. Não chegando no extremo de romper o contrato com todo o problema que isso acarreta, como acarretou agora, recentemente, com o problema de validação de crédito, problema dos direitos trabalhistas dos trabalhadores da Zona Azul. Então, assim, nós notificamos, apertamos, não permitimos em nenhum momento que houvesse um reequilíbrio gravoso para a administração, mas, sem dúvida alguma, que é um contrato que não se rescinde do dia para a noite sem que tenha, primeiro, muita razão jurídica envolvida. Isso é construído com várias ações de administração. E, segundo, saber que sempre um rompimento de um contrato desse terá consequências. Cabe à Prefeitura, havendo inadimplência, sim, romper o contrato e buscar, pelos meios legais, recuperar os valores que são devidos pela empresa a... Cortou. Acho que agora voltou. Só o finalzinho ali.
foi... Se tem Wi-Fi, o que é? O quê? Deixa eu ver. Vou botar ele na sala de espera e vou botar ele de volta. Só um pouquinho. Agora voltou. Eu não sei se é o vento, está ventando muito aqui, não sei se está prejudicando a internet aqui. Tranquilo, César, pode tocar, pode continuar. O vereador, conseguiram ouvir a resposta? Preciso retomar algum ponto? Não. É só o finalzinho ali, mas era naquela linha que você estava comentando ali que teria que esgotar todo o procedimento administrativo antes de tomar uma medida mais gravosa, que seria a questão do rompimento do contrato, que geraria uma série de consequências nesse sentido. Sempre tenta, vereador, preservar a execução do serviço, mas em nenhum momento houve leniência na empresa. Ela foi notificada, foi cobrada fortemente, ela assinou várias repactuações que não cumpriu, né? E nós procuramos evitar ao máximo uma ruptura. Imagina, você acabou de botar a Zona Azul, estava sem, em 1 ano e meio já manda embora. Isso tem uma série de consequências. Inclusive, a gente tem que estar muito calçado para fazer o rompimento de contrato, até para não gerar uma eventual ação da empresa e um novo passivo para o município. Eu acho que por isso também que a administração que me sucedeu, que já soube do problema na transição, levou 33 meses para romper o contrato, porque também não é algo fácil de se fazer e tem consequências, como teve, né, e, inclusive prejuízos à população. Agora, há um valor considerável a ser recuperado, que eu acredito que a Procuradoria da Prefeitura, de maneira muito competente, vai executar as garantias contratuais, buscar patrimônio da empresa e, eventual, até patrimônio pessoal dos sócios. Não, tranquilo. Acho que é nessa linha mesmo, prefeito. Só uma coisa que me deixou um pouco... Como é que eu posso usar a palavra? Porque, na verdade, o que acontece? Como eu falei nos depoimentos, os secretários, um jogava para o outro. A gente sabe, como você mesmo falou, que a responsabilidade pela fiscalização realmente é da Secretaria de Mobilidade. Quem deve acompanhar a execução dos pagamentos é a Secretaria da Fazenda, e quem fez o termo de referência, baseado nas informações repassadas, foi a Secretaria de Administração. Isso é baseado no direito administrativo normal. Isso aí está dentro de qualquer normalidade dentro da administração pública. Porém, todos os secretários que vieram falar ali diziam que ninguém era responsável. Essa que é o maior questionamento. Por exemplo, a gente escutou aqui os ex-secretários da Fazenda, tanto o Basso, quanto o André, quanto outros também, dizendo que não sabiam do inadimplemento. Não tinha ainda, se eu não me engano, os vereadores podem me corrigir se eu estiver errado, se eu não me engano, foi o Basso que falou: não, a gente só é responsável pelas receitas vinculadas de impostos e não as outras oriundas de contrato. Eu falei, pô, desculpa, secretário da Fazenda, ex-secretário da Fazenda, falar isso daí, que a Secretaria da Fazenda só cuida com o pagamento de impostos e a execução de contratos, a Secretaria da Fazenda não é responsável pela fiscalização, desculpa, isso é um absurdo. Isso aí eu ainda questionei para ele. Então, obviamente, isso não deve ter sido qualquer determinação por parte da Prefeitura, mas um ex-secretário falar isso aí realmente é lamentável. Por isso que está bem complicado. Mas... Vereador, mas eu não sei se ele demonstrou, a empresa fez várias repactuações com o município e diversas vezes não adimpliam essas repactuações, né? Faziam, como é comum muitas vezes, faziam as repactuações, pagavam a primeira, a segunda parcela e novamente não pagavam. E o que se percebia é que, no fundo, se aguardava uma repactuação que acabou não vindo, né? Talvez o que eles ofereceram no contrato não conseguiram cumprir. Para mim, isso é muito claro, sabe, todas essas idas e voltas. A gente viu um efeito ao contrário do que acontece em muitas obras, onde a empresa, como eu falei, ganha um valor mais baixo e tenta aditivo. Aqui o que me pareceu que eles ofertaram um valor mais alto, acima da capacidade econômica do próprio contrato, para tentar depois uma repactuação, um reequilíbrio que nunca veio, né? E por conta disso, todos os problemas que eles tiveram de pagamento. Mas eu, de minha sorte, sempre determinei que notificasse
que se buscasse, se cobrasse fortemente a empresa para que ela não tivesse nenhum tipo de benefício, porque você repactuar o contrato de um valor que foi estabelecido na licitação, para mim seria uma fraude do processo licitatório, a própria competitividade que previu o edital. Então, isso não admitimos nenhum, vereador. Não, concordo. Eu concordo plenamente. É só essa questão aí que eu falei, da questão do ex-secretário da Fazenda, que alegou essa situação, até porque quando tu faz uma peça orçamentária, obviamente, tu faz previsões de arrecadação, ela é muito volátil, obviamente, porque pode ser que haja pagamento ou até mesmo a questão dos próprios tributos, que pode arrecadar X em IPTU e esse X ele acaba não sendo cumprido, ou não sendo arrecadado, não por culpa da administração, não é isso, mas que eu digo, como tu acha que pode receber 80% do adimplemento e pode gerar uma crise que dá uma queda muito maior, então tu tens que ter essa previsão orçamentária, por isso que eu digo, a questão, por exemplo, tu tens um contrato por parte da Dom Park, que tu prevê, por exemplo, um pagamento de 1 milhão por mês, e esse 1 milhão nunca chegava, então obviamente a conta no final do ano ela não vai fechar, justamente por esses pagamentos, por isso que o meu questionamento, na verdade, foi por uma declaração do próprio ex-secretário da Fazenda e não do prefeito, mas só para fazer esse parênteses. Mas, senhor presidente, a princípio seria isso, obrigado Perfeito. ao prefeito César. Por enquanto seria isso e depois qualquer coisa a gente vai participando novamente, se for o caso. Ok, vereador, relator Gabrielzinho. Obrigado. Passa a palavra ao vereador Dalmo Menezes. Tem algum questionamento? Senhor presidente, boa tarde, Gabriel, Xiraene, nosso convidado, ex-prefeito César Souza. Nós já ouvimos, prefeito, vários secretários, como Vinícius, o Valmir Piacentini, e em alguns momentos também o Marcelo. Eu pergunto ao senhor o seguinte, o senhor acompanhou os depoimentos deles? E se acompanhou, o senhor está de acordo com o que eles falaram? Se acompanhou, claro. Vereador Dalmo, eu não acompanhei em detalhe, eu acompanhei mais do que saía na imprensa. A minha atividade profissional hoje tem me levado muito para fora do Estado, então eu não acompanhei em detalhe. Vi o que eu li acompanhei o que eu vi mais pela imprensa, mas se tiver algum ponto, algum depoimento que precise da minha intervenção, do meu esclarecimento, estou à disposição, vereador. É certo. Uma outra situação, prefeito, que a gente observou, que eles tinham autonomia para ceder, inclusive, o número de vagas, como foi no Continente, em Canavieiras. Eles levavam o seu conhecimento e eles tinham autonomia para fazer isso. Travou novamente o vereador Dalmo. Não, agora voltou. Eu vou repetir, prefeito. Você está ouvindo? Não é virar, não. Estou ouvindo, vereador. Pode continuar. Pode lá. Em alguns momentos, prefeito, houve assim, alterações por solicitação da parte da empresa para o número de vagas, como o vereador Gabriel falou, foi no Continente, foi no centro da cidade e também em Canavieiras. Em algum momento, eles pediram para o senhor essa autorização ou eles tinham autonomia para fazer isso? Ele caiu, senhor presidente. O César caiu. Só um pouquinho, então, só um pouquinho. Vamos aguardar ele retornar. Só um pouquinho, está conectando. Ele gosta de estar ligado aqui. Só um pouquinho, galera. Deixa eu tirar aqui, que eu acho que não está carregando. Cadê?
César? Senhor presidente. Continua, vereador Dalmo. César, está ouvindo aí, César? Vou fazer a pergunta, eu modifiquei aqui a sala aqui, vamos ver se a gente... Acho que agora vai ficar melhor. Tá? Peço desculpas aí. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Seguinte, a empresa tendo um déficit com a prefeitura, e de vez em quando eles pediam uma alteração no número de vagas, ampliação de vagas, como foi no Continente, foi em Canasvieiras, no centro da cidade, e teve um determinado momento, e eles falaram num depoimento que eles mesmo, um técnico deles, acompanhado por alguém da prefeitura, fazia demarcação dessas vagas. O secretário tinha autonomia ou ele consultava você para fazer isso? Vereador, na verdade, essas ampliações, né, o edital previa, se não me engano, 5 mil vagas, foram implementadas 3 mil vagas. Né? Foi isso que aconteceu. E essas ampliações elas já eram previstas em edital, segundo me consta. Né? Agora, a meu ver, a prefeitura ela precisava levar mais vagas de Zona Azul, né? Isso, sem dúvida alguma, era uma demanda, inclusive, do comércio, dos comerciantes locais. Né? E a empresa precisava fazer investimento para ter essas vagas. Então, o que se fez foi levar mais Zona Azul à cidade e fazer com que a empresa cumprisse, inclusive, o que estava previsto no edital. Agora, essa outra questão técnica de como é que eram demarcadas as vagas, isso, sinceramente, não chegava à minha alçada, eram questões administrativas de cada secretaria e eu não tinha nenhuma... não tinha esse nível de detalhamento técnico. Sabia, sim, que havia ampliação das vagas, achava isso importante, e, inclusive, o fato de que a empresa cumprisse com aquilo que estava previsto no edital, que era chegar às 5 mil vagas. E, de outro lado, seguir cobrando o pagamento daquilo que era devido à prefeitura, mas não por ela estar inadimplente, deixar também de fazer com que ela ampliasse, cumprisse integralmente aquilo que estava no edital em termos de universalização de vagas, até porque havia uma demanda muito grande da população dessa região pela chegada da Zona Azul e a gente procurava atender essa demanda, sobretudo do comércio local. Perfeito. Em função, prefeito, eles têm uma dívida com a prefeitura e não estavam pagando, pagavam às vezes um mês ou outro e depois passavam 3, 4 meses sem pagar. Para eles, evidentemente, quanto mais vagas fossem abertas, é melhor para eles, que eles não estavam pagando e eles estavam arrecadando muito mais. Eu lhe pergunto o seguinte, na função do prefeito, o senhor tentou cobrar administrativamente ou judicialmente esses valores atrasados antes que eles fizessem mais ampliação de vagas? Ou apenas havia um acordo, ou havia só o entendimento de pagar a cobrança, mas não judicialmente? Houve esse pedido judicialmente? Eu determinei sempre aos secretários da parte que cobrassem de maneira incisiva e muito forte, tá? E sempre me informavam das repactuações. Então, eu dizia, olha, tem que pagar. E, inclusive, me apresentaram aí diversos momentos de cobrança, de notificações, enfim. Acho que isso não chegou às raias da judicialização naquele momento, porque a gente vai judicializar no momento em que a relação já está completamente impossível, né? Ainda se acreditava que a empresa pudesse se recuperar, mas é interessante, vereador, porque é o seguinte, na verdade, se era deficitária a operação, como eles afirmavam, né, em todos os momentos ali, a ampliação de vagas, na verdade, gerava uma ampliação do déficit, né, que eles tinham apresentado à prefeitura. Né? Então, acho que a ampliação do serviço, ela corria de maneira independente à questão da... Deixa eu voltar aqui. Da adimplência. Tá? Mas eu sempre determinei muito fortemente aos secretários que cobrassem, que notificassem, que fizessem todas as gestões pelo pagamento da empresa, colocando aí sempre a possibilidade de um eventual rompimento de contrato. Era um contrato problemático, nós sabíamos, mas igualmente problemático era o seu rompimento naquele momento. Inclusive, quando chegou próximo à eleição, nós optamos até por seguir notificando, né, e também levar isso à transição, depois do novo prefeito ter sido eleito, para que eles também tomassem pé da situação, já que eu não queria herdar a bucha que eu herdei. Eu peguei a cidade sem a FLOV, com tudo parado, com o pessoal da FLOV sem emprego, entendeu? Eu informei a situação,
também para que a nova gestão pudesse tomar suas decisões. Eu não queria que a cidade passasse por um novo caos como a gente havia passado naquele momento do fim da Flov. Perfeito. Não, só para concluir, prefeito e presidente, claro que a empresa não pode considerar um déficit ou deficitário a empresa e pedir um reajuste se eles não estavam pagando. Então, quanto mais vagas eles conseguissem e quanto mais tempo eles tivessem para pagar, evidentemente que não é deficitário. Prova disso que hoje uma dívida de 21 milhões de reais eles não pagaram. E, então, eu até entendo, eu imagino, que eles pediam uma ampliação e sabiam que não ia receber, enquanto isso ia ganhando tempo, eles não pagavam. Então, como que ele podia analisar que era deficitário se eles não pagavam? Então, na verdade, na minha opinião, eles iam ganhando tempo com isso, né? Porque eles olha, eu quero mais um número de vagas que eu quero pagar. E na época era R$80 por vagas, o senhor lembra muito bem disso? E eles não pagavam e pediam mais vagas. Então, eles foram levando a prefeitura, ou os técnicos tentando conversar ou convencer, ou pedindo ampliação, praticamente, para mim, eu entendi como uma farsa da parte deles, eu peço aumento, não ganho e não pago. E aí foi isso que eu entendi. Não é para o senhor responder, dizer, na verdade, eu estou falando o que eu acho. Eu, em parte, concordo contigo. Eu acho, primeiro, que os técnicos da prefeitura, você conhece, são pessoas de muito boa intenção, querem fazer melhor. Você conhece o secretário Vinícius, o próprio Piacentini, são pessoas do bem, né? E acho que procuraram sempre não interromper o serviço e manter a cidade com o serviço em andamento. O que a gente pode evoluir aqui, e é uma medida administrativa que pode ser tomada, é a declaração, inclusive, da inidoneidade dessa empresa para voltar a contratar com a administração pública, né? Porque, às vezes, você vai lá, sequestra um serviço, né? A prefeitura fica de mãos atadas naquele momento, né? E vai na boa fé de achar que vai acertar, o tempo vai passando e a coisa nunca foi acertada, tanto que adentrou ainda 2 meses e meio da outra gestão nessa mesma toada. E acho que houve muita... a questão da postura da empresa tem que ser muito investigada pela CPI, inclusive propondo aí medidas à justiça. Eu acho que isso é muito cabível e eu concordo contigo nesse tocante. Tá bom. Prefeito, obrigado ao presidente. Era isso inicialmente a nossa contribuição. Ok, vereador Dalmo. O vereador Leila entrou, mas caiu. Eu não tenho questionamentos a fazer, estou satisfeito aqui com os questionamentos feitos pelos 2 vereadores. Vereador Gabriel, tem mais algum questionamento para encerrar? Não, senhor presidente, seria isso mesmo. Vereador Dalmo, está satisfeito? Tranquilo. Ok. César, a gente só agradece a sua participação. A CPI tem que ser encerrada este ano ainda, então o vereador relator... teremos uma reunião agora após o seu depoimento. Queria agradecer a sua participação, César. Não, presidente, eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição dessa casa para esclarecer questões do passado, mas que possam ajudar no futuro. Eu queria só a guisa de contribuição, inclusive ao presidente, ao relator, aos demais membros, essa questão de empresas que ganham contratos, tá, e que depois não cumprem a sua parte e geram um prejuízo grande para a administração, ela não é apenas a da Zona Azul. Há vários outros contratos de obras que acontecem em várias gestões. Eu acho que é um tema próprio que essa Casa Legislativa, né, a partir do ano que vem, vai haver alguma mudança da composição, mas quase todos da CPI vão permanecer, que a gente olhe isso com muita atenção. Contratos, às vezes, a regra do processo licitatório, da 8666, de menor preço ou de maior oferta de serviço, ela acaba dando margem para esse tipo de coisa. É uma questão que a gente tem que estar muito atento, porque isso já causou muito prejuízo à cidade, como esse agora. Empresas que, às vezes, ganham de má fé, em muitos casos, imaginando conseguir um reequilíbrio ou conseguir, ali na frente, um aditivo. Isso é muito comum de acontecer, acho que é um tema muito pertinente para essa casa olhar com atenção. No mais, agradecer a todos aí e desejar uma boa conclusão de trabalhos aí para os membros da CPI. Só um pouquinho agora, César, que o vereador Leila... Vereador Leila, está por aí?
Deixa eu só pegar o gancho bem rapidinho, senhor presidente, da fala do Ok. prefeito, rapidamente. Concordo plenamente, não é só a questão da Zona Azul, são vários tipos de contrato que acabam tendo esse problema. Inclusive, a gente tem uma proposta que a gente protocolou aqui na Câmara, colocando a cláusula de compliance, justamente nesse sentido, para que a administração não fique à mercê da boa vontade das empresas, às vezes a empresa fazendo toda a parte de fraudar a própria administração pública. Então, se a gente pudesse ter essa cláusula de compliance, ainda está em tramitação na Câmara, a gente espera aí que seja aprovado aí o mais rápido possível, para que possa resguardar ainda mais o cidadão aqui da nossa cidade. Vereador, só aproveitando o gancho, nós tivemos, inclusive, na execução do BID, um problema muito sério, que foi uma empresa que ganhou, se eu não me engano, 5 ou 6 creches, né? Sempre mergulhando no preço, aí começa a obra, é desesperador, não vai, não produz, não vai, porque mergulhou no preço e depois vem com aditivos em série. Eu acho um tema muito pertinente. O que isso gera de desgaste para a administração é uma grandeza. E às vezes são empresas que você vai ver o CNPJ dela está ok, mas os controladores já fizeram lambança num monte de lugar, em várias cidades, né? Trocam o CNPJ. Então, um compliance que vá além do que meramente o que a lei prevê, mas que investigue, que está por trás do assunto, eu acho que é algo bem pertinente, bem interessante, até a guisa de conclusão dos trabalhos aí da CPI, porque a CPI tem a função de investigar e também de propor, né, mudanças de práticas aí que possam contribuir para a cidade. Ok. Vereador Lela, está por aí? Estou sim, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, ex-prefeito César Souza Júnior. Boa tarde. Lela. Estava conseguindo acompanhar, não estava conseguindo acessar aqui, que o sinal realmente está bem baixo aqui onde eu estou. A gente não está... Lela? Ouvindo agora. Ouvindo bem o passarinho só. Ouvindo agora. Não tem como escutar, presidente. Lela, a gente não está conseguindo conexão com o senhor. Estão conseguindo ouvir agora? Lela? Acho que não estão conseguindo me acompanhar aí, senhor presidente. Vocês conseguem me ouvir? É que está travando a tua fala aí. Teu áudio está travando. Está me ouvindo agora? Sim. Não, de novo. Agora parou de novo. Tá, e agora? Tá ouvindo? Sim. O sinal tá bem mesmo. Não, só falar que, pelo menos eu e minha assessoria, a gente estava acompanhando pelo menos as perguntas foram feitas ao Isaí, feita pelo relator, e só completaria aí, fazendo o último questionamento. Tá cortando, Lela, tá cortando. Cortando, Lela, não consigo. Por mais que tenha... Bom, então fica difícil eu fazer a pergunta aqui, né? Mas tenta fazer uma devagar, tenta fazer uma pergunta devagar. Tá. Manda pro WhatsApp. Oi? Não, tenta fazer uma pergunta devagar. Tenta fazer. Imaginem só as crianças fazendo videoaula, né? Aí dizer que está 100% de cobertura na educação o ano inteiro falando isso. É uma mentira, né? Essa administração nossa virou uma propaganda, só propaganda, tecnologia, né? Mas vamos embora. Prefeito, eu pergunto para Vossa Excelência se o senhor, acompanhando agora de fora, vendo tudo que aconteceu em relação à Zona Azul, no contrato durante a sua administração. Lela. E grande parte depois da transição, que eu lembro, que eu participei da transição. Oi? É que tu começa a falar, aí tu volta, aí tu volta. Tá dando assim, entendeu? Tu ri? Tenta lá, vamos tentar, tenta lá. Vamos devagar, tenta fazer a pergunta devagar, pausadamente.
de novo, eu até participei da transição de governo e muito que o prefeito falou agora aí se confirma de que foi falado na transição da dívida da Zona. Parece que o cara tá doente, né? E O cara tá ferrado. Foi feito na transição e, mesmo assim, a administração atual continuou com o contrato. Isso também é muito grave. Se existia já estacionamento rotativo da cidade e a administração que entra mantém o mesmo status e também amplia a quantidade de vagas, isso tem que ir para o relatório como algo muito grave. Pediria ao relator... Lela, por favor. Diante do que foi falado aí pelo ex-prefeito, essa parte da resposta do prefeito a um questionamento. E o outro ponto... César, tu conseguiu entender a primeira pergunta? Entendi mais ou menos o que o vereador colocou, a questão da... Ele confirmou ali... Vendo... Pera aí, Lela, só um pouquinho, se ele responde a primeira, só um pouquinho. A transição, sim, sem dúvida, como uma das questões graves, um dos problemas que a gente tinha para administrar, cuja decisão foi deixada ao próximo governo, até porque não era uma decisão qualquer. Eu não iria romper o contrato às vésperas de um novo prefeito assumir, como eu falei para o vereador Dalmo, e ser colocado na mesma situação que eu fui em 2013, quando a gente assumiu sem Zona Azul e praticamente sem assento social na cidade, por conta do encerramento do contrato da Flóvia. Perfeito, foi justamente isso. Eu só pedi para o relator, o vereador Gabrielzinho, destacar essa parte que eu estava acompanhando aqui e foi muito importante a sua fala, prefeito. Obrigado, vereador. Lela, tem mais alguma coisa? No sentido de que, mesmo na transição sendo avisada, a administração atual manteve o contrato. Segundo ponto e último, aí eu gostaria de fazer uma pergunta diretamente ao prefeito. Não, tá. Fugiu, Lela, fugiu. São 26 milhões que a minha equipe Deus do céu. levantando de prejuízos para a cidade por não ter repassado as listas. Esse problema da Dom Parque, está ouvindo não? Agora sim, melhorou um pouquinho. Agora melhorou, vai, continua. O caso da Dom Parque seria um caso... O senhor acha que o secretário de transporte da sua administração esteve na CPI... Lela, não está dando. Seria um caso de polícia. O senhor... Lela, tu tá parado aí num lugar aí ou tu tá andando? Não tem como continuar. Eu só vou repetir aqui, se o secretário Lela, não tá dando. Não sei onde tu tá aí, se tu tá num sítio, se tu tá num... Desculpa, a gente tá tentando aqui e não tá dando, tá? O secretário Piacentini teve na... Eu só pergunto se o secretário de transporte já teve na CPI e falou que seria um caso de polícia se ele... Não está dando. Lela, desculpa aí, mas não. A tua conexão está muito ruim. Eu coloco a exposição do relator do presidente, caso o vereador Leira queira fazer algum outro questionamento importante por escrito, eu vou ter o maior prazer em responder por escrito, caso ele não... Porque está bem complicado a gente ouvir. Não, tá bem ruim. Tá ok, então. César, obrigado aí pela atenção e o senhor está dispensado, tá bom? Eu vou continuar aqui a sessão aqui só para deliberar alguns assuntos. Pelo WhatsApp aqui, então. Aí faz a pergunta. Eu mandei pelo WhatsApp. Mandei Tá. a última pergunta pelo WhatsApp. O relator pode fazer. Posso fazer, vereador Leila? Por favor, vereador. Pode, por favor. Tá. Pode ser, presidente? Só uma só, então, para encerrar. Vai lá. Não, é a pergunta do vereador Leila. Deixa eu ver. Entrei. Não, já aqui. Perguntar se ele acha que esse caso da Zona Azul seria caso de polícia e poderia estar
E poderia alguém estar pegando cadeia? Olha, eu acho que aí são investigações colaterais que podem acontecer, né? O que eu posso dizer é que o que tem que ser investigado é se, de fato, a empresa teve problemas na execução do contrato, né, e não conseguiu honrar os seus compromissos, ou se houve, desde o princípio, um ânimo de fraudar a administração pública, né, sabendo que era inexequível e pensando que depois eles conseguiam uma repactuação que, vamos ser justos, o meu governo não concedeu e o atual governo também não concedeu, né? Então, talvez o fim não foi o pretendido, mas acho que isso cabe-se investigar, né? Eu tento crer sempre na boa vontade das pessoas e também agora na questão da própria recuperação desses valores com base numa ação da Procuradoria. Eu creio que a atual administração já deva ter tomado essa iniciativa, que a partir do rompimento do contrato tem que ir com tudo para cima do patrimônio da empresa, patrimônio pessoal, para que a gente reaveja esses recursos e que o povo de Florianópolis não fique prejudicado, né, nessa ação. Agora, se houve má fé ou não, eu acho que daí é uma questão que não cabe nem a mim, nem a própria CPI avaliar nesse momento, uma questão que pode se desenrolar em outras searas e investigações que possam ser, vereador, iniciadas até com base no próprio relatório final da CPI, que sempre é encaminhado para as autoridades competentes. Ok, César, ok. César, está dispensado que eu vou deliberar aqui, só entra a comissão mesmo, tá ok? Obrigado, querido. Presidente, muito obrigado, um grande abraço, bom final de semana, bom final de ano para todos aí, se não falarmos mais. Para o senhor também, para a sua família também. Abraço. Abraço. Pode encerrar aí a transmissão. Só um pouquinho aí, galera. Pode encerrar aí. Estou falando que é para encerrar. Mas vai continuar ao vivo, presidente? Não, vou só cair o sinal ao vivo aqui.